Você sente algo mudando, não sente? A forma como você paga por coisas, a forma como o governo observa suas transações, a forma como bancos e empresas de tecnologia sabem mais sobre seus hábitos de consumo do que você mesmo. Há uma sensação crescente de que a privacidade financeira está desaparecendo, substituída por algo que chamam de conveniência, eficiência, segurança. Mas e se essa mudança não for apenas tecnológica? E se for arquitetônica? E se toda essa transformação digital não for sobre tornar sua vida mais fácil, mas sobre tornar você mais visível, mais rastreável, mais controlável? Porque enquanto o mundo celebra a morte do dinheiro em espécie e o nascimento das moedas digitais, poucos percebem que estamos construindo a maior prisão financeira da história. E a porta está se fechando em câmera lenta. A história do controle sempre começou com o dinheiro. Quem controla como você gasta, controla como você vive. E por milhares de anos, o dinheiro físico oferecia algo que nenhum sistema de pagamento digital pode oferecer: anonimato. Quando você pagava em ouro, prata ou papel moeda, a transação era final, privada, irrastreável. Não havia registro permanente, nenhum banco de dados, nenhum intermediário. O dinheiro mudava de mãos e desaparecia na névoa da atividade humana. Era liberdade incorporada em metal e papel. Mas os governos sempre odiaram essa liberdade, porque dinheiro anônimo significa comércio invisível. E comércio invisível significa impostos não cobrados, transações não monitoradas, dissidência financiada, movimentos populares que não podem ser sufocados simplesmente cortando o acesso ao sistema bancário. Durante séculos, os estados tentaram rastrear o dinheiro físico. Marcavam moedas, controlavam cunhagens, criminalizavam certas formas de pagamento. Mas sempre havia limites. O dinheiro físico era teimoso, era descentralizado por natureza. Até a invenção do Estado moderno, nenhum governo conseguiu realmente saber quanto dinheiro circulava, onde estava, quem o tinha. Então chegou o século XX, e com ele, a revolução bancária. Cheques, contas correntes, transferências eletrônicas. Pela primeira vez na história, o dinheiro começou a se mover através de instituições que mantinham registros. Cada transação deixava uma marca. E os governos perceberam algo poderoso. Se pudessem forçar todos a usar o sistema bancário, poderiam ver tudo, rastrear tudo, tributar tudo. A liberdade financeira começou a encolher, não por decreto, mas por conveniência. As pessoas trocaram anonimato por facilidade, sem perceber que estavam trocando poder. Mas ainda havia uma escapatória: o dinheiro em espécie. Enquanto você pudesse sacar dinheiro físico e gastá-lo fora do sistema bancário, ainda havia uma zona de sombra, um espaço onde o Estado não podia ver. E é por isso que nas últimas 2 décadas, governos ao redor do mundo começaram uma campanha silenciosa, mas implacável, para eliminar o dinheiro físico. Não de uma vez, não por lei aberta, mas gradualmente, regulamento por regulamento, incentivo por incentivo, desculpa por desculpa. Na Índia, em 2016, o governo deu um dos golpes mais dramáticos contra o dinheiro físico da história moderna. De uma noite para o dia, declarou inválidas as notas de 500 e 1.000 rúpias, que representavam 86% de todo o dinheiro em circulação no país. A justificativa oficial: combater a corrupção, o terrorismo, a economia paralela. Milhões de pessoas acordaram e descobriram que suas economias eram inúteis. Filas quilométricas se formaram nos bancos. Pequenos comerciantes quebraram. Trabalhadores rurais perderam meses de salário que haviam guardado em casa. E o que aconteceu depois? O governo forçou a população a depositar o dinheiro nos bancos, digitalizando toda a economia em um movimento. Não foi reforma. Foi confisco disfarçado de modernização. Na China, a história foi ainda mais sofisticada. Não foi preciso abolir o dinheiro físico por decreto. Simplesmente tornaram-no obsoleto. WeChat Pay e Alipay dominaram tão completamente que em muitas cidades chinesas você não consegue mais comprar um pão sem um smartphone. Mendigos têm QR Codes. Até os mercados de rua exigem pagamento digital. E cada transação, cada compra, cada transferência é registrada, analisada, categorizada. O Partido Comunista sabe exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, onde você gasta, com quem você gasta. E usa essa informação para alimentar o sistema de crédito social,
que recompensa a obediência e pune desvio. O dinheiro digital não é apenas um meio de pagamento. É um sistema de vigilância total. No Ocidente, a estratégia é mais sutil. Ninguém bane o dinheiro em espécie abertamente. Simplesmente tornam-no suspeito, inconveniente, ilegal em certas quantias. Na Europa, vários países limitam transações em dinheiro a valores ridiculamente baixos. Na França, você não pode pagar mais de 1.000 euros em espécie. Na Itália, o limite é ainda menor. Nos Estados Unidos, se você sacar ou depositar mais de $10.000 em dinheiro, o banco é obrigado a reportar ao governo. A mensagem é clara: dinheiro físico é para criminosos. Pessoas honestas usam cartões. E então veio a pandemia, o momento perfeito. De repente, o dinheiro físico não era apenas inconveniente ou suspeito. Era perigoso, sujo, vetor de doença. Governos e empresas pressionaram pagamentos sem contato, transações digitais, como se fossem medidas de saúde pública. E a população aceitou sem resistência, porque parecia razoável, temporário, necessário. Mas as mudanças nunca são temporárias. Uma vez que um sistema é implantado, ele não retrocede. A infraestrutura permanece. Os hábitos se solidificam. E o dinheiro físico, já em declínio, acelerou sua marcha para a irrelevância. Agora, a fase final está chegando. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Central Bank Digital Currencies. Não criptomoedas descentralizadas como Bitcoin, mas moedas digitais emitidas e controladas diretamente por governos. A China já lançou o Yuan digital. A Europa está desenvolvendo o euro digital. Os Estados Unidos estão estudando o dólar digital. E a retórica é sempre a mesma: eficiência, inclusão financeira, combate à lavagem de dinheiro, proteção contra fraudes, segurança. Mas pense no que uma moeda digital de banco central realmente significa. Significa que cada centavo que você possui existe apenas como um registro em um servidor do governo. Não há dinheiro físico para sacar. Não há como manter suas economias fora do sistema. Cada transação que você faz é instantaneamente visível para o Estado. Onde você comprou? O que você comprou? Quando você comprou? Quanto você pagou? E não é apenas vigilância. É controle programável. Porque dinheiro digital pode ter regras embutidas. Pode ter data de validade. Pode ser restrito a certas categorias de compra. Pode ser bloqueado remotamente se o governo decidir que você violou alguma regulamentação, não pagou algum imposto, apoiou alguma causa indesejável. Isso não é teoria da conspiração. É funcionalidade técnica. E já foi testado. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá em 2022, o governo congelou as contas bancárias de manifestantes e de qualquer um que doasse dinheiro para eles. Não houve julgamento. Não houve processo. Apenas um decreto executivo. E, de repente, cidadãos comuns acordaram sem acesso às suas próprias economias. Não porque cometeram crimes, mas porque desafiaram a autoridade. O dinheiro digital torna esse tipo de controle trivial, instantâneo, irreversível. E aqui está o truque mais elegante de todos. Eles não precisam forçar você. Eles apenas precisam tornar as alternativas impossíveis. Fechar bancos físicos, limitar saques em espécie, tornar pagamentos em dinheiro tão raros que comerciantes param de aceitá-los. Criar incentivos para pagamentos digitais, descontos, cashback, conveniência. E, ao mesmo tempo, criminalizar alternativas descentralizadas. Regular exchanges de criptomoedas até sufocá-las. Tratar carteiras privadas como suspeitas. Associar privacidade financeira a crime. Até que reste apenas uma opção: o sistema deles. Se neste momento você está tendo aquele momento ahá, se o ledger oculto já te fez enxergar o sistema com outros olhos, há só um pagamento que a gente pede. Inscreva-se agora, porque a resposta final é ainda mais profunda. Então, o que isso realmente significa para você, para a sua vida, para a sua liberdade? Significa que o futuro do dinheiro não é apenas digital, é condicional. No passado, quando você recebia seu salário, ele era seu. Você decidia como gastá-lo, onde gastá-lo, quando gastá-lo. Com moedas digitais de Banco Central, essa autonomia desaparece.
O governo pode programar seu dinheiro para expirar se você não gastá-lo em um determinado período, forçando o consumo. Pode restringir compras de certos produtos, álcool, tabaco, carne, qualquer coisa que a política do momento considere indesejável. Pode bloquear suas economias se você não pagar uma multa de trânsito, uma taxa de saúde, um imposto esquecido. E não é apenas o governo. Empresas também terão acesso a esses dados. Seu perfil de consumo completo, analisado em tempo real, usado para precificação dinâmica, negação de serviços, exclusão de mercados. Se você compra muito açúcar, seu seguro de saúde pode aumentar. Se você frequenta certos lugares, seu score de crédito pode cair. Se você doa para causas controversas, pode ser banido de plataformas de pagamento. Isso já está acontecendo. PayPal e Venmo já cancelaram contas de usuários por razões políticas. Bancos já fecharam contas de clientes que expressaram opiniões impopulares. E isso é com o sistema atual, que ainda tem alguma fricção, algum resíduo de privacidade. Imagine quando não houver mais alternativa. A desculpa é sempre segurança. Prevenir terrorismo. Combater tráfico de drogas. Proteger crianças. Evitar fraudes. E essas são preocupações legítimas. Mas a história nos ensina uma lição brutal. Poder concedido em nome da segurança nunca é devolvido. Depois dos ataques de 11 de setembro, governos ocidentais aprovaram leis de vigilância que eram supostamente temporárias, emergenciais. 20 anos depois, essas leis não apenas permanecem, elas se expandiram. Porque uma vez que a infraestrutura de controle está instalada, ela encontra novos usos, novas justificativas, novas emergências. E cada crise, cada escândalo, cada ameaça se torna uma desculpa para apertar mais o cerco. E não se engane, isso não é apenas sobre governos autoritários. Democracias ocidentais estão na vanguarda dessa transformação. A União Europeia está pressionando por regulamentações que exigiriam identificação obrigatória para qualquer transação digital. O Reino Unido está considerando limites ainda mais rígidos para dinheiro em espécie. E nos Estados Unidos, a combinação de vigilância financeira pós 11 de setembro, com a infraestrutura digital criada por gigantes da tecnologia, criou um sistema de rastreamento tão abrangente que faria os planejadores centrais soviéticos parecerem amadores. A diferença é que não se parece com opressão, parece com conveniência, porque é isso que torna o cerco digital tão eficaz. Não há soldados, não há campos, não há correntes visíveis, apenas algoritmos, apenas termos de serviço, apenas a sensação de que você ainda é livre, desde que não cruze linhas invisíveis. E a maioria das pessoas nunca cruzará. A maioria viverá dentro dos trilhos sem nunca perceber que os trilhos existem. Até o dia em que precisarem sair deles. Até o dia em que discordarem, protestarem, desobedecerem. E então descobrirão que suas contas estão congeladas, que suas transações foram bloqueadas, que eles não têm mais acesso ao dinheiro que achavam que era deles. E aqui está o paradoxo mais sombrio. Quanto mais digitalizado o dinheiro se torna, mais frágil o sistema fica. Porque dinheiro digital depende de eletricidade, de internet, de servidores funcionando, de redes operacionais. Um colapso de energia, um ataque cibernético, uma falha técnica. E de repente, você não tem mais acesso a nada. Não pode comprar comida, não pode pagar contas, não pode sair da cidade. Sua riqueza existe apenas como números em uma tela que não funciona. O dinheiro físico, por toda a sua suposta obsolescência, tinha uma qualidade que nenhum sistema digital pode replicar: resiliência. Funcionava quando a rede caía, funcionava quando o governo colapsava, funcionava quando o banco fechava. Era robusto. E é exatamente por isso que os poderes constituídos querem eliminá-lo. Não é coincidência que a eliminação do dinheiro físico esteja acontecendo ao mesmo tempo em que vemos a ascensão de pontuações de crédito social, vigilância em massa e plataformas digitais que podem banir, cancelar, desplataformar com um clique. Essas não são tendências separadas. São partes de um mesmo sistema. Um sistema onde a dissidência não é presa. É simplesmente desconectada. Onde a oposição não é criminalizada. É tornada impossível. Porque você não pode protestar se não pode financiar o protesto.
Não pode organizar se não pode transferir fundos. Não pode resistir se não pode comprar comida. E o que torna tudo isso ainda mais insidioso é que a maioria das pessoas vai aplaudir. Vai ver a digitalização completa do dinheiro como progresso, como modernização, como inevitabilidade, porque foi vendida a eles dessa forma. Porque a narrativa dominante é de eficiência, inclusão, segurança. E a maioria das pessoas que nunca planeja desafiar o sistema, nunca sentirá as correntes. Para elas, a prisão financeira será invisível, confortável até, com paredes digitais tão polidas que refletem apenas conveniência. Mas para aqueles que enxergam, a verdade é clara. A desculpa da segurança está sendo usada para construir a maior arquitetura de controle financeiro que a humanidade já conheceu. Um sistema onde cada centavo é rastreável, onde cada transação é monitorável, onde cada dissidência é financeiramente sufocável, e onde a liberdade mais fundamental de todas, a liberdade de trocar valor privadamente, de possuir e usar seu próprio dinheiro sem pedir permissão, está sendo apagada. Não com violência, mas com cliques. Não com leis draconianas, mas com termos de serviço. Não com prisões físicas, mas com prisões digitais tão sutis que a maioria nunca perceberá que está presa. E o mais assustador de tudo, estamos construindo essa prisão voluntariamente, baixando os aplicativos, aceitando os termos, escaneando os códigos, celebrando a morte do dinheiro físico como se fosse libertação, quando na verdade é o oposto. Porque uma sociedade sem dinheiro físico é uma sociedade sem espaço para a sombra, sem espaço para a privacidade, sem espaço para a resistência financeira. E a história nos mostra repetidamente que quando você tira de um povo a capacidade de transacionar privadamente, você não está apenas tirando conveniência, você está tirando poder, você está tirando liberdade, você está transformando cidadãos em súditos. Então, quando eles disserem que é sobre segurança, lembre-se, segurança de quem? Quando disserem que é sobre eficiência, pergunte, eficiência para quê? E quando disserem que é inevitável, saiba que nada é inevitável. Tudo é escolha. E a escolha que estamos fazendo agora, coletivamente, sem debate real, sem compreensão plena, é trocar a liberdade financeira ancestral por conveniência digital. É aceitar a vigilância total em troca de pagamentos instantâneos. É construir, tijolo por tijolo digital, a maior prisão financeira da história. E estamos fazendo isso enquanto aplaudimos. A história não se repete. O dinheiro, sim. Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.